A atividade industrial cresce pelo segundo mês seguido. Brasileiros já pagaram mais de 1 trilhão em impostos só nesse ano e você vai ver também. União Europeia anunciou que não vai pagar pelo gás russo em rublos, como foi exigido por Moscou. Chega a 230 o número de casos de hepatite misteriosa registrados no mundo todo. E um alerta: casos de dengue nos 4 meses de 2022 chegam ao mesmo patamar de todo o ano passado. E hoje é Dia Mundial de Combate à Asma, uma das doenças crônicas que mais matam pessoas no mundo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta terça-feira. A atividade industrial cresceu 0,3% em março, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE. A boa notícia é que essa é a segunda alta seguida, mas a má notícia é que, mesmo assim, o índice deve fechar o trimestre em queda. Os dados divulgados pelo IBGE mostram o comportamento da indústria brasileira em março. Na comparação com março de 2021, o índice registra queda de 2,1%. Na comparação com o mês anterior, fevereiro, o crescimento foi de 0,3%. A boa notícia é que essa é a segunda alta seguida. Em fevereiro, já havia subido 0,7%. Mas a má notícia é que a queda de 2% em janeiro ainda não foi compensada. E a indústria brasileira vai fechar o trimestre com baixa de 4,5% em relação aos mesmos 3 meses do ano passado. A atividade que mais influenciou positivamente no crescimento foi a de veículos automotores, seguida pelos produtos químicos, bebidas, máquinas e equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos. Os maiores recuos foram nos produtos alimentícios, combustíveis minerais, combustíveis derivados de petróleo e biocombustíveis, produtos de metal e máquinas e materiais elétricos. Entre as grandes categorias econômicas, 3 apresentaram alta: bens de capital, bens de consumo duráveis e bens intermediários. Por outro lado, a categoria de bens de consumo semi e não duráveis teve queda de 3,3%. Especialistas avaliam que a indústria brasileira continua sendo impactada pela alta dos preços das matérias-primas, a falta de insumos e a limitação de oferta. A piora no cenário externo devido à guerra na Ucrânia também tem atrapalhado as perspectivas para o ano. E o cenário se completa com a alta dos juros e a inflação persistente, que tem tirado o poder de compra e de consumo das famílias. Só nesse ano, os brasileiros já pagaram mais de 1 trilhão em impostos. A informação é do Impostômetro, um medidor feito pela Associação Comercial de São Paulo, que registra em tempo real todos os tributos pagos no país. A marca trilionária foi atingida na madrugada de hoje. Os números não param e já passam de R$1 trilhão. A marca trilionária foi rompida na madrugada desta terça-feira, mais exatamente a 1h37. Esse é o valor que o brasileiro pagou em impostos só neste ano. O cálculo é feito pelo Impostômetro, um medidor que registra em tempo real todos os tributos que são pagos para os municípios, estados e para a União. E em 2022, a arrecadação está mais acelerada. No ano passado, a marca de R$1 trilhão foi atingida no dia 19 de maio, ou seja, mais de 2 semanas depois. Na avaliação da Associação Comercial de São Paulo, que é responsável pelo Impostômetro, a alta da inflação é o principal fator que contribuiu para o aumento no volume dos impostos pagos. A cesta básica, por exemplo, custa hoje quase 50% a mais do que em 2021. O Impostômetro foi criado em 2005 pela Associação Comercial. O objetivo é conscientizar os brasileiros sobre a carga tributária e incentivar as pessoas a cobrar por serviços públicos de qualidade dos governos. Agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu, que completa hoje 69 dias. A União Europeia anunciou que não vai pagar pelo gás russo em rublos, como foi exigido por Moscou.
A comissária europeia de energia, Kadri Simpson, disse que a exigência russa de receber pagamentos em rublos é uma modificação unilateral e injustificada dos contratos. De acordo com Simpson, aproximadamente 97% dos contratos assinados por empresas europeias para a compra de gás russo especificam o euro e o dólar americano como moedas de pagamento. A comissária disse ainda que o bloco deve se preparar para uma suspensão no abastecimento. Na segunda-feira, uma reunião de ministros em Bruxelas foi a primeira do setor, desde que Moscou cortou o abastecimento à Polônia e Bulgária. Os dois países se negaram a pagar em rublos por suas importações de gás liquefeito. No final do encontro, a Comissão Europeia comunicou aos países do bloco sua convicção de que pagar as compras de gás russo em rublos representa uma ruptura das sanções adotadas pela UE contra a Rússia. A questão se tornou uma enorme dor de cabeça para o bloco, já que praticamente 40% do gás liquefeito usado pela indústria europeia provém da Rússia. Os Estados Unidos acusam a Rússia de querer anexar as regiões ucranianas de Donetsk e Luhansk. Existe uma expectativa com relação ao dia 9 de maio, que é a data conhecida pelo Dia da Vitória Soviética. A Rússia planeja realizar referendos em meados de maio para tentar anexar as repúblicas separatistas pró-russas de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia. A informação foi revelada nesta segunda-feira pelo embaixador americano Michael Carpenter, na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. De acordo com os relatórios mais recentes, acreditamos que a Rússia tentará anexar Donetsk e Lugansk. Os relatórios afirmam que a Rússia tem planos de arquitetar referendos sobre a adesão em algum momento em meados de maio. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou em fevereiro que reconhecia a independência das autoproclamadas repúblicas de Lugansk e Donetsk, no leste da Ucrânia, onde separatistas pró-Moscou controlam boa parte do território desde 2014. Nesta guerra, Moscou está se concentrando nas regiões sul e leste do país, em particular no Donbás, que inclui Donetsk e Lugansk, depois de fracassar na tentativa de tomar a capital Kiev. Com a proximidade do 9 de maio, data em que a Rússia celebra com grande pompa a vitória sobre a Alemanha nazista em 1945, o governador da região de Lugansk disse que espera uma intensificação dos bombardeios. O chefe do Estado-Maior russo teria sido ferido ao visitar o fronte de batalha na Ucrânia, na região do Donbás. A afirmação foi feita nesta segunda-feira por um funcionário do Pentágono, sem confirmar boatos de que o militar teria ficado ferido. Donbás é o principal alvo de Moscou em suas operações no leste da Ucrânia. Um assessor do ministro do Interior ucraniano, Anton Gerashenko, destacou no domingo que muitos oficiais russos tinham sido atingidos por uma explosão em Izium, no leste da Ucrânia, acrescentando que Gerasimov estava no local. Outro conselheiro do Ministério do Interior, Viktor Andrusiv, afirmou na TV ucraniana que Gerasimov não tinha ficado ferido. Aparentemente, ele deixou o local antes do bombardeio. Acredita-se que Gerasimov percorra as linhas de frente para entender melhor as condições no campo de batalha. Em uma cidade ao norte de Kiev, além da devastação e das mortes, os habitantes têm que lidar também com as inundações. Uma cidade perto de Kiev foi dilacerada pela guerra. Após um bombardeio contra uma barragem, a pequena cidade sofre com uma grande inundação. Quando a água invadiu a área, Maria Didovets não conseguiu abrir a porta para sair de casa. A única opção da senhora de 82 anos foi escapar pela janela. Esta é uma guerra. 2 projéteis caíram em nossa horta e explodiram bem aqui, mas agora estão debaixo d'água. É impossível vê-los. O bombardeio russo à represa e à usina hidrelétrica em Kiev ocorreu há mais de 2 meses, mas a inundação permanece afetando a vida da população. Em 27 de fevereiro, as tropas russas atingiram um alvo estratégico que não vou dizer o nome. Ele foi destruído e muita água entrou em Demidivka. Para bloquear o avanço russo, o exército explodiu uma ponte perto da cidade, atravessada pelo rio Irpin, como fizeram com outras pontes perto de Kiev. Além disso, as autoridades locais decidiram abrir de vez a represa, elevando o nível do rio em cerca de 30 centímetros para impedir os russos de atravessá-lo.
Muitas casas foram inundadas e ainda seguem assim porque não podemos recuperar o fornecimento de energia para bombear a água que está endemidífica no momento. Cerca de 60 das 750 casas da cidade foram afetadas pelas inundações, muito menos do que as 200 danificadas ou destruídas durante os combates. Ainda assim, os esforços continuam para bombear a água, uma tarefa que ainda pode levar várias semanas. Agora, mudando completamente de assunto, falamos da chuva em Santa Catarina, aqui no Brasil. Ela foi registrada entre a noite de ontem e a manhã de hoje. A chuvarada deixou ruas alagadas e provocou deslizamentos de terra em algumas cidades. No sul catarinense, uma ponte precisou ser interditada após o rio transbordar. A orientação foi para que os motoristas não passassem pelo local. Por conta do alerta, as aulas na rede municipal foram suspensas. No município também há pontos de interdição causados por alagamentos nas localidades de Encruzilhada, Riacho, Sertãozinho e Pedrinhas. E já que estamos falando do tempo, a terça-feira terá clima quente e seco em boa parte do país, principalmente nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Agora vamos juntos ao vivo com a câmera 3 até a Praça da República ver como está o tempo nesse momento. O sol aparece entre nuvens. Hoje o dia promete ser de calorão. O dia está lindo. De volta comigo, vamos conferir a previsão do tempo para algumas cidades do país. De olho no nosso telão, começando por São Paulo, que registrou mínima de 19 graus, mas a previsão é que a temperatura por aqui chegue aos 30 graus. Em Teresina, no Piauí, o tempo também vai ficar quente, com mínima de 23 e máxima de 33 graus. Mas por conta do aumento de nuvens, tem possibilidade aí de chuva já no finalzinho da tarde. Para finalizar, em Dourados, em Mato Grosso do Sul, o tempo também deve ficar abafado, com mínima de 21 e máxima de 32 graus. Há possibilidade de chuva moderada no início da noite. E veja a seguir, trabalhadores da Amazon rejeitaram a criação de um segundo sindicato da empresa. E ainda, hoje é Dia Mundial de Combate à Asma, uma das doenças crônicas que mais matam pessoas no mundo. Em instantes, voltamos já. Já estamos de volta ao vivo, agora 1h18 pelo horário de Brasília. E o assunto é a vacinação contra a Covid aqui no Brasil. O país já bateu a marca de 430 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas. De olho no nosso telão, vamos para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,18% da população, enquanto 76,93% dos brasileiros tomaram a segunda dose e os que receberam a primeira dose de reforço chega a 41,47% das pessoas. E não é só coronavírus que preocupa aqui no Brasil. Os casos de dengue aumentaram mais de 113% nos 4 primeiros meses de 2022. Até abril, foram 542 mil confirmações. A pesquisa foi realizada pelo Ministério da Saúde entre os dias 2 de janeiro e 22 de abril deste ano. De acordo com o estudo, esses 542 mil casos registrados este ano praticamente se igualam aos registrados dos 12 meses do ano passado, 544 mil. A região Centro-Oeste apresentou a maior taxa de incidência de dengue, com 920,4 casos por 100 mil habitantes, seguida das regiões Sul, 427,2 casos por 100 mil habitantes, Sudeste, 188,3 casos por 100 mil habitantes, Norte, 154 casos por 100 mil habitantes e Nordeste, 105 casos por 100 mil habitantes. O estado de Goiás tem sido um dos mais afetados, liderando a incidência da doença no país, com 1.366 casos para cada 100 mil habitantes.
De janeiro até agora foram registradas 160 mortes no Brasil. São Paulo lidera com 56, seguidos de Goiás e Santa Catarina, ambos com 19, e Bahia com 16. E voltando aos destaques internacionais, chegou a 230 o número de casos de hepatite misteriosa registrados no mundo todo. Não se sabe a origem da doença e os vírus comuns não foram detectados em nenhum dos diagnósticos confirmados. Um tipo misterioso de hepatite em crianças vem causando preocupação. A Organização Mundial da Saúde anunciou nesta terça-feira ter recebido comunicados de 228 casos em 209 países. Outros 50 estão sendo investigados. A maioria dos casos foi registrado na Europa, principalmente no Reino Unido. A origem dessa hepatite ainda é um mistério. Em 5 de abril, a OMS foi informada de 10 casos de hepatite aguda severa de origem desconhecida em crianças de menos de 10 anos na Escócia. 3 dias depois, já haviam sido identificados 74 casos no Reino Unido. Esse tipo de doença produz icterícia, diarreia, vômitos e dores abdominais. Alguns casos demandaram transplante de fígado e pelo menos uma criança morreu. Segundo o Centro Europeu para a Prevenção e o Controle de Enfermidades e a OMS, os vírus comuns da hepatite não foram registrados em nenhum dos casos. Uma hipótese levantada nos Estados Unidos é de que a origem pode ser um patógeno comum chamado adenovírus 41. Os adenovírus provocam problemas respiratórios, digestivos ou conjuntivite. Mais frequentes no inverno, são transmitidos com facilidade em creches e escolas e a maioria dos seres humanos é infectada antes dos 5 anos. Cerca de 62% dos trabalhadores da Amazon rejeitaram a criação de um segundo sindicato da empresa. A eleição foi organizada depois da inesperada vitória de 1º de abril, em que se estabeleceu o primeiro sindicato da empresa nos Estados Unidos. Cerca de 62% dos funcionários das instalações de Staten Island votaram contra a união, com 618 funcionários contrários e 380 favoráveis, de acordo com os resultados publicados pela Organização dos Trabalhadores. Eles tinham uma maior densidade de repressão sindical, trouxeram gerentes de diferentes instalações e intimidaram usando a polícia. Cada vez que eu ia à propriedade era ameaçado pelo menos 4 ou 5 vezes pela polícia. Então há muitas objeções e muitas coisas que vão sair nos próximos dias que vamos dividir. A eleição foi organizada depois da inesperada vitória de 1º de abril em Staten Island, em que se estabeleceu o primeiro sindicato da Amazon nos Estados Unidos. O resultado foi uma das maiores vitórias recentes da Força Trabalhista Americana, que ganhou os aplausos do presidente Joe Biden e de outros líderes sindicais. A Amazon desafia a vitória, argumentando que os representantes do grupo intimidaram os trabalhadores. A empresa também afirma que os oficiais do governo e o Conselho Nacional de Relações Trabalhistas foram tendenciosos contra a Amazon. Você sabia que hoje, dia 3 de maio, é o Dia Mundial de Combate à Asma? E essa é uma das doenças que mais mata, uma doença crônica que mais mata pessoas no mundo. Por isso que é tão importante falar sobre esse assunto, né, Dani? Muito. Michele tem 36 anos e desde os 20 convive com a asma. Ela descobriu a doença depois de uma crise de tosse. O caso dela é considerado grave. Foram várias internações e uso de medicamentos. Ela precisou se aposentar aos 28 anos. Eu sou aposentada já há quase 10 anos já, desde 2014. E hoje eu tenho um problema motor por conta do excesso do corticoide. Então hoje eu ando com auxílio de um andador, porque eu tenho osteonecrose bacia, fêmur e os 2 joelhos. Não consigo andar, né, sem ajuda. Tive um ganho pulmonar muito bom, que hoje eu consigo dialogar, porque há uns anos atrás eu não conseguia formular uma frase, não conseguia tomar banho sozinha, não conseguia me trocar sozinha. Trouxe muitas complicações para minha vida.
Já a Renata, de 51, descobriu a doença ainda na adolescência. Ela fez um tratamento e ficou livre do problema por muito tempo, mas a asma voltou depois que ela contraiu a Covid-19. Uma vez que eu já tive a asma podia nunca mais voltar, podia voltar por um outro motivo qualquer e voltou por causa do que eu peguei Covid. A asma é uma das doenças crônicas que mais afetam crianças e adultos no mundo. São aproximadamente 300 milhões. Aqui no Brasil, o número chega a 20 milhões. A asma acomete as vias respiratórias, especialmente os brônquios, que são os canais por onde o ar passa até chegar aos pulmões, fazendo com que fiquem inflamadas, inchadas e produzam muco ou secreção em excesso. Isso pode causar dificuldades para respirar, tosse e falta de ar. Um estudo da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia aponta que a asma é responsável por 7 milhões de mortes prematuras em todo o mundo. Aqui no Brasil são cerca de 2.000 mortes por ano. Pessoas com alergias respiratórias, como asma, sofrem mais com a poluição. Os especialistas afirmam que as pessoas que têm asma precisam se preocupar principalmente com a limpeza do ambiente que frequentam. Entrando no lugar que tem poeira da asma. Ela era uma época, a época do ano, época de outono, por exemplo, época de primavera, né? Que a asma pode ser ocasionada, por exemplo, por pólen, né? Ele andando no meio do centro da cidade, lugar que tem bastante carro, fumaça da asma, desencadeia. Então, ele tem que tentar evitar esses pontos aqui. Tem coisas que são famosas, né, por gatilho, né, por serem gatilhos, né, que não são o que mais, em geral, todo mundo fala assim, A, B e C. O outro fala D, J e C. O outro fala L, M e C. Quer dizer, então esse C aqui, que é o que mais comum, é o quê? Poeira. Tá? E a poeira em si não é bem a poeira que é causadora de asma, né? São as fezes dos ácaros que estão na poeira. Apesar de ser considerada uma doença incurável, os especialistas afirmam que o paciente pode levar uma vida normal, se seguir as recomendações médicas. Sim, a asma é uma doença crônica, mas ela tem tratamento e é uma doença reversível. A imensa maioria dos pacientes, quando a gente trata, o paciente volta a ter um brônquio funcionando como se não tivesse doença. Mas o paciente, quando ele geralmente tem essas crises, essa falta de ar, ou quando ela entra em contato com alguma coisa, fica com aquele peiteando, uma dificuldade muito grande para respirar, usa os remédios, dá uma melhoradinha, e aí acha que está tudo bem, e aí que sentir falta de ar de vez em quando está ok, ou tossir de vez em quando é ok. Não é normal ter esses sintomas. Então, quem tem asma, a ideia é que a gente consiga controlar completamente os sintomas com o tratamento, e existe tratamento eficaz para isso. Claro que existem gravidades de asmas, então tem casos desde muito leves a casos muito graves, mas felizmente os casos muito graves são a exceção. A imensa maior parte dos pacientes a gente consegue controlar muito bem. Recomendações que a Michele passou a seguir e agora aprendeu a passar para outras pessoas que convivem com a asma. As pessoas têm muito preconceito, porque elas não compreendem. Quando a gente fala que tem asma, as pessoas, nossa, mas o primo do vizinho do meu amigo usa bombinha e vive normal, por que você não consegue viver normal? É complicado, mas a prevenção sempre é o melhor remédio, né, Dani? Sempre é o melhor remédio e tem que cuidar da saúde. Isso mesmo, e essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais. Não perca que daqui a pouquinho o Kleber Werneck chega com mais informações. Obrigada pela companhia e uma boa tarde.